Não, era isso mesmo, eu pedi para você pausar a música para a gente começar aqui as apresentações para iniciar o evento. Bora. Tô dando um eco aí, tá? Só para pontuar. Pronto, agora não vai dar mais. Obrigado. Boa tarde, né, a todos os presentes. Meu nome é Marcos Biazão, sou sócio fundador da GAD Investimentos, né? Nós planejamos esse webinar para algumas pessoas, poucas e bons clientes e pessoas interessadas, né? E trouxemos aqui uma pessoa especialista nesse assunto, né? Nós entendemos desse assunto, mas nós entendemos que, por mais que nós temos o domínio do assunto, tem pessoas que só fazem isso, né? E essa pessoa é o Bruno, né? Ele é o especialista responsável lá pela Genial Investimentos, né? É uma das maiores corretoras do país, né? Com atuação dentro e fora do país. Então é alguém que lida com esse assunto diariamente, né? E vai poder tirar todas as nossas dúvidas. E fiquem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade para mandar as dúvidas no chat, porque esse é o momento, né? Nós temos aí até o fim do ano para poder iniciar essa estratégia. Não é demorado a parte burocrática, tá? Para quem estiver preocupado, mas todo mundo que faz aquela declaração completa, a longo prazo, é uma estratégia que a gente vai ver na prática aí que é muito interessante. Nós já temos alguns clientes, muitos clientes que fazem essa estratégia, e nós gostaríamos de abrir, né, para todos vocês. Então, eu queria abrir para o Bruno aí, Bruno. Muito bem-vindo, muito obrigado aí pela tua presença, e vamos dar início nesse bate-papo aí sobre Previdência PGBL. Isso aí, legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí, todo o pessoal da Guide Investimentos, a todos os clientes aí, convidados. É um prazer estar aqui, né? A gente já é um parceiro de longa data da Guide Investimentos, trabalhando e focando aí nos produtos aí na educação financeira, no planejamento financeiro, sucessório, e eu acho que e aí a gente vê que a previdência é uma ferramenta importantíssima aí para esse planejamento, né, financeiro e na parte de investimentos. Eu vou colocar uma apresentação para vocês, né? Eu acho que é legal a gente introduzir, contar um pouquinho sobre a previdência, falar dos principais pontos, fazer algumas provocações aqui em relação ao mercado de previdência, né, como que ele funciona, o que aconteceu durante todo esse tempo aí, o desenvolvimento do produto, né, o crescimento do produto. Então esse é um ponto legal ali, e também a gente trazer algumas questões e dúvidas, né, Marcos, a gente conversando antes aí, eu acho que legal a gente deixar aberto, ter uma troca mesmo com vocês, ter um bate-papo e a gente poder apresentar aí todos os pontos e tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou colocar aqui, se vocês estiverem visualizando, estiver tudo ok, podem me avisar. Vou Tá colocar aqui no modo aparecendo, Bruno. ótimo, vou colocar aqui no modo apresentação, e aí também vou apontando aqui, colocando alguns pontos. Ô, Bruno, Sim, só antes de começar, eu queria enfatizar ao pessoal que realmente podem abrir o microfone, né? O evento desse porte é justamente para aumentar a interação, né? Então, vocês podem abrir o microfone ali e pontualmente fazer perguntas, ou quem quiser fazer pelo chat, faz que eu passo aqui para o Bruno, tá? Sim, a gente também recebeu algumas perguntas, Bruno, e aí o Marcos vai fazendo essas perguntas ao longo do webinar. A gente recebeu nas inscrições, e são perguntas bem legais, bem bacanas de compartilhar com você. Então, aos poucos a gente vai dividindo todas elas, tá bem? tá ótimo, Jéssica, legal. Então, assim, trazendo para vocês aqui, eu gosto sempre de iniciar contando um pouquinho das principais vantagens da Previdência, né? E trazendo 3 pilares aí que a gente entende que é muito importante aí para o produto, né? Então, o produto ele foi criado com foco, né? O nome diz, né? A Previdência como aposentadoria, mas o produto ele se desenvolve tanto que ele também segue muito para uma linha do investimento, né? É um investimento de longo prazo, e é um produto também que funciona muito bem para a linha do planejamento sucessório. E aí tem alguns detalhes aqui, alguns tópicos que a gente coloca aqui para falar para vocês, né? O produto da Previdência é o único investimento que você tem essa linha de você contratar uma renda vitalícia para o resto da vida, você fazer um planejamento para você ter uma previdência, uma renda complementar. Então, é um produto que você consegue comprar uma renda. O produto ele tem, no caso
de doenças graves, ele tem isenção de imposto de renda, semelhante aí, ele lembra, né, até seguindo a linha do benefício do INSS, digamos assim, né, da previdência do governo que a gente conhece, ele tem alguns incentivos tributários, como a isenção para doença grave no caso. Então, um cliente contratou uma previdência, teve uma doença grave, ele consegue acessar o recurso sem imposto de renda ali, ele tem um benefício por essa questão. Então, é um ponto que a gente fala que muita gente não aborda, mas é mais um diferencial do produto, né? E na linha de investimento, a gente entende que são os principais pontos que o produto tem, que é a questão de você conseguir fazer o diferimento fiscal, como o Marcos estava introduzindo, a gente vai abordar um pouquinho mais, que é o PGBL, é a questão de você conseguir deixar de pagar imposto, você abater o imposto, deixar de pagar agora para pagar só lá na frente. A previdência privada, comparado a investimentos, né, um investimento, a gente fala o fundo aberto da legislação da CVM, o 555, ele tem tributação de come-cotas, né, que é aquele imposto semestral. Então, todo semestre vem lá o governo e morde a rentabilidade ali 15%. A previdência não tem isso. Então, para o longo prazo, traz um excelente benefício. Tem a tabela de tributação, que você vai optar por um modelo de tributação que você vai pagar esse imposto só quando você resgatar ou se aposentar, você pode optar pela tabela regressiva. A gente recomenda muito essa tabela, porque ela vai caindo, até o nome diz, né? A regressiva ela começa numa alíquota de 35%, vai caindo até chegar em 10%, que é a menor alíquota que tem no mercado, e para produtos tributáveis, né? E é um produto que, trabalhando com a Genial Investimentos, você não tem taxa de carregamento. Para quem já ouviu falar, tem dúvida, é uma taxa que ainda tem algumas seguradoras, bancos que cobram uma taxa simplesmente por você fazer uma contratação de uma previdência, você aportar, colocar o dinheiro na previdência, como você resgatar. E aqui na Genial a gente não tem taxa de carregamento, então os clientes da GAD aí que trabalham com a gente não tem esse tipo de taxa. E aí a questão da previdência como planejamento sucessório, ser um produto que não entra no Ô inventário. Bruno, posso te interromper um minutinho para fazer uma questão sobre essa taxa de carregamento, se me permite? Sim, claro, Thiago. Isso daí, mesmo trazendo de fora de qualquer outra instituição, se outra instituição cobrasse taxa de carregamento de saída, como é que funciona na prática isso daí? Então o que acontece na prática é assim, se o cliente a gente vai até abordar esse tema, né? A previdência você tem a possibilidade de fazer a portabilidade, né? De você trazer o recurso de uma outra seguradora para a gente, digamos assim. Se existe taxa de carregamento na saída, ele pode ser penalizado pelo carregamento lá, o recurso chegar aqui com um desconto dessa taxa, né? Então o cliente ele precisa olhar, acompanhar, dependendo do prazo, algumas taxas de carregamento ela é por prazo. Então se ele está mais de 2, 3 anos no plano, ele está isento. Então normalmente a gente sempre faz esse atendimento, essa assessoria aí junto com vocês, o cliente enviando o extrato, a gente olhar o plano dele, ver se ele tem essa cobrança no banco e avaliar se vale a pena nesse momento ele fazer a portabilidade ou não. Muitos casos, mesmo ele tendo essa taxa de carregamento, pela questão do rendimento, né, o produto não render tão bem lá no banco, vale a pena, às vezes, cobrar 0,5%. Só que aqui ele viu que em 12 meses ele deixou, se ele tivesse migrado para a gente, ele deixou de ganhar, às vezes, 5%. Então, esse 0,5% aí já fica mais do que pago para o cliente. Então, assim, rapidinho ele já paga com a rentabilidade aí, né? exatamente. Então, rapidamente ele vai pagar com a rentabilidade, mas a gente faz todo esse estudo, essa análise ali, né? Eu acho que a gente gosta de olhar e acompanhar e até ver se vale a pena a portabilidade no momento ideal ou não para ele fazer. Mas, no caso, se ele optar por uma saída, né? Então, tem essa taxa de carregamento que ela pode acontecer tanto na entrada quanto na saída. Algumas seguradoras ainda cobram, principalmente a Caixa Econômica Federal, é a seguradora deles que cobra esse tipo de carregamento ainda. Muitos bancos já tiraram esse tipo de cobrança também, se a gente for falar de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, a boa parte dessas seguradoras já não trabalham com esse plano, isso é muito bom, que aí a gente fazendo esse trabalho, isso eu me recordo bem que foi as corretoras colocando essa isenção de taxa, não existindo essa taxa, retirando essa taxa, brigando para não ter os bancos Travou aí? Acho que ele travou lá, perder o hein? meu cliente. Bruno Então, voltou. Deu uma oscilada, tá? deu uma oscilada, tá ótimo. Então, acho que é nessa questão aí do carregamento, mas a gente
acompanha também, e cada vez mais vem caindo essa taxa de carregamento, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, voltando aqui, né, na parte do planejamento sucessório, a previdência privada ela não entra no inventário. Então, ela dá uma liquidez facilitada, porque na previdência quando você vai aderir esse plano, você pode escolher um beneficiário, qualquer pessoa que você queira, né, um herdeiro, se você quer um filho, um sobrinho, um enteado, enfim, um avô, você pode colocar um irmão, qualquer pessoa você pode colocar, você pode indicar como seu beneficiário, e esse beneficiário, se acontecer alguma coisa com o participante do plano, o beneficiário entra em contato com a gente, o pagamento é feito em até 30 dias, né? Então, não precisa colocar no inventário esse recurso. Então, é um produto que funciona muito bem para esse planejamento sucessório, e aí você consegue, né, colocar um beneficiário que às vezes você não quer colocar no seu inventário, você quer realmente tirar ele do inventário, então você deixa a previdência como um recurso para pensando nisso, você consegue ter essa questão de você pular você pode pular uma filiação, né, digamos assim, você quer colocar como beneficiário um filho, né, você pode colocar o seu neto, né, você pula me fugiu a palavra, mas você acaba Geração? uma geração, exato, perfeito, Marcos. Então, você acaba pulando uma geração, então você tem essa facilidade num produto desse, como alguns investimentos você não consegue, você não tem essa alternativa, né? Então, esse é um ponto legal ali para a gente frisar em relação à Previdência. Então, são esses 3 tópicos ali que eu quis passar para vocês, e aqui vamos falar um pouquinho Ô, Bruno, da... para fazer aquele ping-pong para a gente aproveitar o máximo de cada tema, tem uma pergunta que fazem muito para mim, em relação à renda, né? Ali está no compra de renda no slide anterior. E eu queria deixar a pergunta para você, assim, é obrigatório essa compra de renda? Primeira pergunta que eu vou deixar, né? E a segunda, em que momento o cliente tem que decidir essa escolha, né, da forma de receber essa renda? Perfeito, Marcos, legal. Essa pergunta é importante, que gera muita dúvida mesmo, né? Toda vez que você vai aderir a um plano de previdência, você tem que escolher a sua data de aposentadoria. E aí muita gente se preocupa nessa data, querendo saber qual data colocar, mas eu não quero eu não quero que essa previdência seja aposentadoria, eu quero que ela seja meu investimento, né? Como a gente estava falando, pode ser a previdência ela pode ser um investimento de longo prazo. Então, para outro objetivo, eu quero objetivo para comprar um imóvel, para a educação dos meus filhos, para minha própria educação no futuro. Enfim, você tem outras funções, né? Um investimento de longo prazo, não só aposentadoria. E aí você pode, essa é uma data que o órgão regulador do plano de previdência individual, que é a SUSEP, ele exige que você tenha uma data de aposentadoria, mas você não é obrigado a transformar esse recurso em renda. E aí você tem alguns tipos de renda, né? Você tem uma renda vitalícia, você pode optar por uma renda temporária, por um prazo certo, você pode optar por uma renda com continuidade a um cônjuge, com continuidade ao menor. Tem alguns tipos de renda que o plano de previdência te dá essa opção. Só que você não precisa optar agora, você vai optar no momento que você decidir se aposentar por esse plano. E aí, nesse momento, a gente vai dar total auxílio também para tomar essa decisão, para ver se o melhor caminho seria um resgate total desse recurso, para fazer algum tipo de investimento de adequação, ou até mesmo transformando em renda, e qual é o melhor tipo de renda que vai se encaixar com o perfil. A renda vitalícia, por exemplo, tem muita gente escuta da renda vitalícia e fala assim: ah, Bruno, mas se acontece alguma coisa comigo, esse dinheiro fica para a seguradora, é isso mesmo? Se você optar e transformar essa renda em vitalícia, eu falo muito que é uma aposta com a seguradora que você faz. Se você transformou esse recurso em renda, lá com 60 anos, 65 anos, e você viveu até os 120 anos, a seguradora vai pagar todo mês essa renda para você. Agora, se acontece alguma coisa com você no ano seguinte, realmente esse recurso acaba, ele encerra, então ele não tem continuidade. Mas existem outros tipos de renda, como eu estava mencionando, que tem continuidade a cônjuge, a beneficiário. Se você coloca por um prazo determinado, os seus beneficiários que você indicar irão receber. Então, respondendo diretamente à pergunta do Marcos aqui, não, você não precisa decidir essa renda para agora, e nenhum tipo de renda. Isso é uma decisão que você vai ter lá na frente, e você, claro, vai fazer um planejamento, vai ter uma ideia, e lá na frente a gente vai olhar se está de acordo com o que você planejou e avaliar se vale a pena transformar esse recurso em renda ou não.
Legal. Tem uma pergunta também, Bruno, do Wagner Pérez. Um exemplo, por direito, vamos supor que eu tenho 3 filhos. Teria que ter sido dividido em 3, certo? E eu deixo somente um filho, pela lei não terei problema? Legal, esse é um ponto bacana ali que eu ia fazer essa provocação também. Qual que é o ponto principal em relação à lei, né? Existe a questão de você respeitar a lei do Código Civil, que é a legítima, que o quê? 50% do seu patrimônio, ele tem que ser dos seus herdeiros legais. Então, no caso do cliente, do Wagner mencionando, se eu tenho 3 filhos, e se eu também tenho a esposa, ainda sou casado, esse meu 50% do meu patrimônio eu tenho que dividir para os 4. Então, se eu deixo 100% da minha 100% do meu patrimônio está na minha previdência, então eu peguei todo o meu patrimônio ali e coloquei, investi tudo em uma previdência. Eu tenho que dividir da forma correta, seguindo o Código Civil, para eu não ter nenhum problema. Porém, se a minha previdência não é 50% do meu patrimônio, eu posso escolher quem eu quiser, eu não vou interferir a legítima. Então, esse é o ponto interessante ali da previdência. Se eu estou colocando na previdência R$1 milhão, só que meu patrimônio é de R$10 milhões, esse R$1 milhão eu posso colocar quem eu quiser, que eu não vou ter problema de questionamento. E um ponto importante é o quê? A seguradora, ela não investiga isso. Ela não vai perguntar qual é o seu patrimônio. Ela vai pagar de acordo com o seu desejo, de acordo com você optou. O que pode acontecer, que é claro que a gente quer evitar, é ter uma briga da família. Então, imagina os 3 irmãos questionando ali que um recebeu uma previdência maior e interferiu a legítima. Porém, se não interferir a legítima, não tem nem o que alguém questionar, porque você pode, 50% do seu patrimônio, você pode fazer e deixar para quem você quiser, você não tem esse problema, tá bom? Perfeito, Bruno, entendido. Legal. Então vamos entrar aqui no ponto agora de como a gente escolher uma previdência, né, de como que funcionam os planos de previdência, até para quem ainda tem algumas dúvidas, está querendo conhecer melhor o produto, poder se antenar melhor e se adequar ao melhor tipo de produto que eu deva aderir, tá? Então aqui começando, né, e até falando um pouquinho, né, da a previdência privada, a previdência complementar, fazendo uma analogia aqui, trazendo um histórico um pouquinho para o pessoal da Previdência, é o que muitos sabem, assim, já acompanharam, e quem já acompanhou um pouquinho da história do nosso Brasil vai associar um pouquinho disso. É o que? A Previdência do governo foi criada, e aí tem a contribuição, a gente conhece muito pelo INSS, alguns regimes próprios também foram criados por prefeituras, servidores públicos, né? E aí essa previdência ela segue a questão que a gente fala, né, do mutualismo, da questão do que a gente fala da questão de que um servidor, né, um servidor, um contribuinte, ele está pagando a aposentadoria, na verdade 3 estão pagando a aposentadoria de um aposentado, normalmente essa é a conta. Então, tem uma questão de que quem hoje contribui está pagando a aposentadoria dos demais, ele tem um regime diferente do regime falando do modelo nosso individual PGBL e VGBL. Então, foi criado esse modelo, a gente viu aí que aconteceu a reforma da Previdência, porque essa Previdência ela começa a ter um déficit, né? Ela começa a ter essa questão do porque a nossa população vem envelhecendo, isso já foi olhado lá atrás, basicamente pouco mais de 30 anos aí, a gente começou a olhar isso, o governo começou a olhar e conversando com as seguradoras, começaram a estruturar o produto da previdência complementar privada, que é o quê? Você poder contribuir, investir, utilizar um investimento para você suprir aí, adicionar a sua previdência, até mais porque a previdência pública do governo ela tem um teto, né? Então, você que ganha, eu ganho um salário de R$15 mil. O meu teto hoje ele chega ali próximo de R$6 mil, então eu não consigo me aposentar com valor com metade do meu salário, então eu preciso ter alguma outra forma, alguma outra alternativa. E aí foi criado o plano de previdência complementar, com o objetivo num regime de capitalização, que a gente menciona, né? Então, ou seja, você vai acumulando recurso, é um investimento, é atrelado a um fundo de investimento, ele vai rendendo, lá na frente você vai ter um valor, um montante, esse montante a gente vai calcular a renda, que a gente estava até comentando com esse tipo de renda. E nessa criação do produto foram criados alguns benefícios tributários, né?
esses benefícios tributários que dão um diferencial para esse produto, que ele é muito atrativo para esse investimento de longo prazo, para realmente ser o complemento da sua aposentadoria. Então, inicialmente, foi criado apenas o PGBL, que é o quê? É um produto que você pode deduzir da base de cálculo do seu imposto de renda. Se você pode investir nesse PGBL até 12% da sua renda bruta tributável anualmente, né, de forma anual. O que quer dizer isso? Se eu ganho 100 mil reais, eu posso colocar todo ano 12 mil reais nesse investimento e eu consigo abater a minha base de cálculo. Ao invés de eu pagar o imposto de renda sobre a minha base de 100 mil, como eu investi 12, eu deixo de pagar o imposto sobre esses 12. Eu vou pagar só em cima de 88. Eu vou exemplificar isso depois em alguns exemplos para vocês, em alguns modelos, nos próximos slides, mas um ponto legal para vocês entenderem é isso, né? Então, o PGBL, ele teve essa vantagem tributária. E não existe nenhum outro investimento para você conseguir deduzir 12% da sua renda bruta tributável. Para quem já fez o imposto de renda da tabela completa, sabe que tem, para eu pagar menos imposto, eu tenho que ter despesa com educação, eu tenho que ter dependente, eu tenho que ter despesa médica. E isso é um investimento que você consegue deduzir da sua base de cálculo. Então, é algo que você está investindo, vai render para você, vai te gerar retorno e você vai conseguir ter economia tributária. Então, é um excelente produto. Para quem já faz hoje a declaração completa de imposto de renda, não tem investimento melhor para 12% da sua renda bruta anual tributável, né? É um excelente produto. É um produto mais específico para quem faz a tabela completa, para quem faz a declaração na pessoa física, né? Para quem faz na pessoa jurídica não vai conseguir aderir, então tem muita gente que é empresário, que recebe dividendos, que tem isenção, não tem esse produto, mas para todo mundo que tem renda bruta tributável, vale muito a pena esse produto, né? Então ele é um produto que, como ele foi criado, ele tem esse benefício, você tem a incidência, você vai deixar de pagar o imposto agora para você ter uma incidência de imposto de renda sobre todo o montante, né, mesmo ele rendendo, para você pagar ele lá na frente, que é isso que a gente fala, que é muito conhecido como diferimento fiscal. Você deixa de pagar agora para pagar lá na frente, e aí você paga sobre o montante. E aí você pode escolher 2 tabelas de tributação para resgate, eu até mencionei que essa é a tabela da Previdência, que é o diferencial, que é a tabela regressiva, que você começa 35 e a cada 2 anos cai 5, até chegando em 10%, uma das menores alíquotas do mercado. Então, o produto PGBL, ele é recomendado muito para quem faz declaração do imposto de renda na tabela completa. Quem faz a simplificada e tem um rendimento interessante, pode avaliar e fazer a mudança a partir do momento que aplicar no PGBL. É um ponto legal ali que muita gente normalmente fala, é recomendado para completa. Sim, para quem faz a completa não tem nem que pensar. Mas para quem faz a simplificada ainda hoje e tem um salário, um rendimento tributável interessante, que ele já passou ali do teto do desconto da simplificada, ele pode avaliar. O desconto da simplificada ele vai até 16 mil reais, né? Quase 17 mil reais. Então, se 12% da sua renda bruta anual supera esses 16 mil reais, já vale a pena você avaliar ali, fazer um PGBL. É um ponto bem interessante para você olhar. E aí, o PGBL foi criado com essa ideia. Existia só o produto PGBL, e mais novo, aí mais recente, podemos dizer assim, foi criado o produto VGBL. E o produto VGBL, ele segue a linha para quem não pode fazer essa dedução, como eu mencionei, se é uma pessoa que é um empresário, que ele recebe dividendos, a tabela de imposto dele não é na pessoa física, ou para quem quer fazer acima dos 12%, quer investir acima dos 12%, o VGBL é um excelente produto para esse perfil, e ele é o produto para quem também não sabe, para quem está começando a investir, né, para pessoas que não fazem declaração de imposto de renda, para quem faz a simplificada, tem uma renda menor. O VGBL entrou nessa linha, ele não tem essa dedução, e ele é um produto que ele se assemelha muito ao fundo de investimento, porque a incidência de imposto de renda dele incide sobre os rendimentos. Tá? Então, é um produto nessa linha, e os dois têm a opção da tabela progressiva ou a regressiva. Contando um pouquinho aí da história da tabela de tributação, a tabela progressiva ela segue basicamente a tabela de imposto da pessoa física, que ela pode chegar até 27,5%. Ela também foi a primeira criada, antigamente só existia PGBL progressivo, e aí o mercado foi evoluindo e foi surgindo o VGBL
e também a tabela regressiva. A tabela regressiva, ela completou 10 anos, por exemplo, os aniversariantes que aderiram ao plano foi em 2015, porque foi uma tabela criada em 2005, então é uma tabela recente, aí, nova também, está atingindo maioridade, basicamente aí há pouquíssimo tempo, então é uma tabela que é nova e é um produto que a gente pode dizer que é novo e vem evoluindo cada vez mais. Aqui é o detalhamento da tabela, né, que eu já estava Bruno, comentando sobre ela. Oi, Jéssica. só aproveitando o slide anterior, a gente recebeu uma pergunta do Luciano. Faltam 5 anos para concluir minha previdência. É possível trocar de VGBL para PGBL? O que posso fazer a mais, além de acompanhar os investimentos contidos na minha previdência hoje, para melhorar o resultado final? Legal. Então, essa pergunta do Luciano também é importante, porque é sobre a questão da mudança, né? Você não pode mudar o plano. A partir do momento que você decidiu pelo PGBL ou VGBL, você não pode mudar de um para o outro. Então, eu não posso nem mudar de P para V, nem de V para P. Não existe essa possibilidade. A única coisa que existe, uma mudança que é interessante, que a gente trabalha muito aqui junto com o time da GAD, quando a gente conhece um cliente que já tem previdência e está numa dúvida, é porque às vezes o cliente aderiu ao plano progressivo. E o plano progressivo, eu uso muito essa linha do quê? Quanto mais recurso eu tenho, mais imposto eu vou pagar, porque ele segue o imposto da pessoa física, que a gente falou lá que vai até o 27,5, que é essa tabela aqui que a gente conhece, a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Então, ou seja, se eu tenho uma previdência que eu estou querendo acumular, eu estou querendo ter R$ 1 milhão, se eu resgatar lá na frente, eu posso pagar 27,5 de imposto. É um imposto alto que a gente sabe aí, todo mundo aí que faz a declaração de imposto da sua renda paga 27,5, sabe que não é fácil, a gente procura produtos para deduzir e até o PGBL, por isso que a gente usa o PGBL para pagar menos imposto. Então, a gente recomenda muito, o que é possível é a mudança da tabela progressiva para a regressiva. Então, um cliente que ainda tem muito tempo pela frente e a gente identificou isso, ele pode optar. Por quê? Ele vai começar do zero, ele vai começar aqui. Se eu mudar hoje, a gente está falando dia 7 de dezembro de 2021, eu só vou chegar aqui em 10% só daqui 10 anos, só em 2031. Mas se é um cliente que ainda tem muito tempo pela frente e a previdência ainda tem um espaço, ele pode fazer essa mudança. E aí, pegando o gancho da pergunta do Luciano, se o Luciano está no VGBL, na tabela regressiva, ele está no produto ideal ali para ele, e realmente o que ele tem que acompanhar é o rendimento da previdência dele, como que ela está, se ela está adequada com o perfil dele. E a gente pode fazer um estudo para ele. Se ele já está aqui na Genial com a gente, ótimo. Se não, ele pode olhar com a gente e avaliar o perfil de investimento, o fundo de investimento, que a gente tem excelentes fundos aí, produtos de previdência com rendimento muito em linha com o mercado, que eu também vou abordar um pouquinho disso mais para frente, tá bom? E aí, seguindo aqui a nossa apresentação aqui é um exemplo do PGBL, o que eu falei um pouquinho aqui, citei aqui para vocês visualizarem o benefício fiscal, né? Então, se eu tenho uma renda tributável de 100 mil, eu consigo colocar até 12% da minha renda bruta, 12 mil reais, e aqui que está a diferença principal, a minha base de cálculo, né? Então, eu vou pagar imposto sobre 88 e eu tive uma economia de R$ 3.300. Esse produto, a gente está falando que você, basicamente, a gente pode até dizer isso, que você teve um rendimento de 27,5% do que você aplicou, né? Você deixou de pagar isso aqui, você vai ter no ano que vem da sua restituição de imposto de renda, um retorno na sua restituição, e você vai poder usar esse recurso como você bem entender e você se beneficiar dessa questão aí, que é o PGBL, que é um excelente investimento para essa questão. E imagina que você pega esse recurso, você reaplica no PGBL e todo ano você vai reaplicando esse seu benefício, a bola de neve que vai virar é o benefício que vai te virar. E é mais ou menos isso nesse slide aqui que a gente mostra para vocês. Então, o cliente com a renda anual de 100 mil, se ele investe com PGBL, ele tem os 12 mil para aplicar, quem não investe no PGBL não tem essa economia de 3.300, né? Então, ele pagou imposto sobre os 12 mil. Aqui, como eu não paguei imposto sobre o 12, olha a diferença que eu tenho em 30 anos, né? Para alguém que não investiu e para alguém que investiu. Eu quase dobrei o meu recurso, né? O juro composto, os juros compostos aí do
de um investimento realmente fazem toda a diferença no longo prazo. Então, é um excelente benefício fiscal o PGBL, reforçando. O Bruno, só contextualizando a pergunta do Luciano, né, que perguntou que faltam 5 anos para concluir a Previdência e se é possível trocar a VGBL pelo PGBL. Tecnicamente, você já respondeu, né? Mas eu gostaria de salientar também, assim, por mais que faltam 5 anos, é o que o Bruno falou ali atrás, né? Essa data é uma data de referência, você não é obrigado a resgatar ou usufruir daquele recurso no final da data. Você pode, inclusive, deixar parado onde ele está no fim dessa data. Por que eu falo isso? Porque na tabela a gente viu que a partir de 4 a 6 anos já cai para 25%. Se eu tenho 27,5% de imposto que eu pago, né, se eu estou no teto da tabela do governo, eu já tenho um ganho ali de 2,5%, né, um ganho fiscal, fora o ganho que o Bruno citou do juro composto desse dinheiro aplicado antes do tempo. Né? Então, temos que avaliar a sua idade, né? Se você tem 55, 60, eu estou, né, chutando aqui as informações, de repente vale a pena. Vale a pena até porque dentro de 10 anos, se tem a previsibilidade de fazer a declaração composta nesses próximos 10 anos, né, você pode fazer essa migração em tempo ainda, tá? Para poder fazer essa estratégia de PGBL. Mas é isso, Bruno. O ponto eu acho que nem a questão, como eu comentei, né, não pode efetuar a troca, mas é claro que se você hoje tem um VGBL, o Luciano tem um VGBL, e queira usufruir do benefício fiscal porque ele está fazendo a declaração, com certeza vale a pena aderir um plano PGBL adicional, ou também se quer complementar a renda ao contrário, Bruno, que eu tenho hoje é PGBL e eu quero aportar, mas hoje eu não consigo ter o benefício fiscal, fazer um novo VGBL, avaliar que como o Marcos mencionou bem, eu acho que assim, talvez o Luciano estipulou essa data de 5 anos, que ele vai chegar talvez ele esteja já na alíquota regressiva, ele vai chegar em 10, mas você pode permanecer aí no plano o maior tempo possível, que é até pegando o gancho desse slide aqui, da gente falar o VGBL como investimento e como ele é interessante no longo prazo, né? Então, ou seja, se eu cheguei em 10 anos da minha alíquota menor, vale eu resgatar? Vale resgatar se você for usufruir para o seu objetivo que você estava imaginando no produto, que seria a aposentadoria, ou que seria um sonho que queria realizar, que seja uma viagem, que seja alguma realização, educação dos filhos, como eu havia comentado. Caso contrário, enquanto o recurso estiver rendendo, ele é muito favorável, porque os produtos de previdência rendem muito bem, né? Isso também tem uma questão aí que muita gente fala que o produto de previdência não rende. Rende sim, rende muito bem. Hoje os produtos têm os melhores gestores do mercado, traz rentabilidade muito boa, interessante, então vale ficar e com esses incentivos fiscais vale cada vez mais, né? Porque a gente começa a olhar no gráfico aqui, o que a gente quis mostrar aqui um comparativo de um fundo de investimento convencional Bruno, quanto uma previdência regressiva. Só um último detalhe. Então, de repente, para o Luciano não vai valer a pena, por exemplo, sacar tudo a VGBL para uma PGBL, mas sim os novos aportes que ele for fazendo, né? Colocar na PGBL no intuito de abater esses 12% ao ano, né, da base de cálculo daqui para frente. E a VGBL verificar se está na tabela progressiva ou regressiva, né? Porque se ele está pagando o teto do imposto 27,5, já compensa colocar na regressiva, porque em 4 anos já vai pagar menos imposto. Então, trabalhar com 2 estratégias de previdência diferentes para a mesma pessoa, né? A VGBL fazendo uma migração de progressiva para regressiva e a PGBL começando a fazer os aportes anuais de acordo com a renda. Eu acho que já é claro que a gente vai ter que ver a pessoalidade, né, os detalhes desse trâmite, mas eu acho que já dá para ter uma ideia, né, um case aqui para as pessoas entenderem, né? Isso mesmo, perfeito, Marcos, esse é o ponto. E aí a gente olhando aqui a linha do VGBL, né, comparando com o fundo, pegando esse gancho do que a gente estava comentando aqui, é a ponta interessante de quando a gente olha a tabela regressiva do VGBL e o VGBL não ter o come cotas, né? A gente olha aqui que a partir do 8º ano a previdência ela começa a ficar vantajosa e aí quanto maior o tempo, maior a vantagem da previdência em relação ao retorno que ela tem, ao ganho que ela vai dando em relação ao fundo de investimento. E aqui a curva de juros de rentabilidade, a mesma coisa, né? A gente começa a ver que a curva ela vai descolando de um fundo de investimento aqui
seguindo as premissas aqui de uma rentabilidade semelhante, dos resgates líquidos de cada um deles, e aí quando a previdência começa a chegar ali na tabela regressiva no 8º ano, que é 15%, e aí quando chega no 10º, a gente vê o disparo que dá aqui em relação a um fundo de investimento e o benefício fiscal da previdência não ter, do benefício tributário da previdência não ter come cotas e ter a tabela regressiva de 10%. Bruno, o Wagner perguntou se o rendimento anual é sempre fixo. Isso. Não, ele não é sempre fixo, tá? É um ponto legal para falar também aqui, a gente vai falar um pouquinho, né? A previdência privada, ela é um fundo de investimento que tem um gestor que ele vai comprar, que vai ter você vai escolher um perfil e ele vai comprar os ativos no mercado. Então, você pode ter um produto de renda fixa, você pode ter um produto multimercado. Hoje, a Previdência pode ter um multimercado com renda variável, 100% renda variável. Você pode ter um produto com investimento no exterior. E aí, esse produto a gente chama de mais voláteis, né, que tem um mercado que é o multimercado, esse produto ele vai de acordo com o cenário, de acordo com o ano, então ele não vai ser fixo. Esse aqui foi uma simulação que a gente fez, né? A gente está colocando só uma premissa de como se um produto rendesse 8% ao ano, mas ele não segue nessa linha, né? Então, o produto de renda fixa, normalmente ele é atrelado ao CDI, a taxa de juros. Então, o produto ele vai rendendo de acordo com alguns produtos são 100 do CDI, 120 do CDI. Então, a taxa de juros do ano passado ela estava baixa, chegando a 2, o produto rendeu isso, mas esse ano já deu uma reviravolta, né? A gente vai ter aí já mais uma reunião do Copom que deve chegar a mais de 9%. Então, um produto hoje, renda fixa, ele vai render nesse ano, no ano que vem, digamos assim, entre 9% e 10%, e se a taxa de juros aumentar, ele vai aumentando mais. Então, ele segue muito em linha com o mercado, né? Então, e é por isso que a gente ajuda muito nessa linha de qual o produto ideal, de como a rentabilidade histórica dos produtos. E eu vou mostrar alguns produtos aqui, a rentabilidade de cada um deles ali para o pessoal conhecer um pouquinho. Deixa eu passar a pergunta antes, Bruno, da Raquel Medeiros Andrade, se realmente vale a pena para pessoas com 63 anos. Ótima pergunta. Eu acho que a gente entrou no slide ideal para a gente falar sobre isso, que é pensar na questão sucessória, né? Como eu comentei no início, a previdência privada, ela não é só focada para aposentadoria. Então, Bruno, eu tenho 63 anos e eu quero investir numa previdência, só que a gente tem que pensar, o produto ele serve muito bem pensando num investimento de longo prazo, né? Então, eu vou citar dois pontos interessantes, né? E é um tema que é muito forte no nosso mercado de previdência, que a gente pode procurar muito, e se procurar no Google essa palavra, vocês vão ver quanto conteúdo tem falando sobre ele, que é a longevidade. É um tema muito estudado e a previdência ela está muito dentro disso, do mercado, né? A nossa área, o mercado de seguros e previdência, é muito pautado nisso, porque a gente está vendo que a longevidade nossa, né, dos brasileiros e das pessoas no mundo todo, vem aumentando cada vez mais. Então, antigamente a gente falava que uma pessoa de 63 anos era pessoal fazer a sucessão do idoso, hoje é a melhor idade, hoje a gente vê que a longevidade e a questão da sobrevivência, hoje a gente falar que uma pessoa ela tem 90 anos, 100 anos, é algo que hoje é mais comum, né? Tem dados mostrando que até 2050 a população acima de 60 anos ela vai quase que triplicar, né? Então ela vai crescer muito e ela vem crescendo muito. Então, se a gente olhar hoje com 60, a Raquel, com 63 anos, investir num plano de previdência para ela usufruir com 73 anos, né, chegando na menor alíquota, até em 8 anos, que a gente fala que até 8 anos que é a tabela regressiva, é um investimento de longo prazo muito interessante. E aí o ponto que vem essa linha da questão sucessória. Então, a Raquel pensando num produto que ela já vai também pensando como investimento dela, e se acontecer alguma coisa com ela, a família dela, os beneficiários que ela indicar irão receber o recurso com uma liquidez facilitada em até 30 dias, com essa vantagem de não entrar no inventário, de não ter custo com advogado, com cartório, com todas essas questões,
é um excelente produto para aderir, para se avaliar, né? Então, acho que a Raquel ela pode sim olhar, é um produto interessante, ela pensando nessa linha de longo prazo, de janela de longo prazo, ou questão de sucessão, já pensando para os herdeiros dela, é um produto que ela pode sim avaliar e entrar. E a gente fala muito disso, porque muita gente fala, ah, não, eu tenho mais de 60, previdência não vale a pena. Ela não vai valer a pena dependendo do seu planejamento, né? E eu acho que esse é o ponto legal, que aí o time da Gage vai poder assessorar junto com a gente aqui, com a área especializada em previdência, em poder ajudar se entra nesses perfis aqui, nesses modelos que a gente apresentou nesses 2 cenários. Ah, se eu penso num recurso de 8, 10 anos, eu tenho 63, 73 ainda vai estar numa idade excelente para poder usufruir de algum objetivo, e também, se eu pensar numa sucessão, é um baita de um produto para investir agora. Essa só complementando aí, né? Se a gente pensar a média mundial hoje de idade é 76 anos, né? Então, depende da forma que constitui a renda, se ela é tributável, nós estamos falando de 10 anos, vai dar em 73. Então, daria para usufruir de todo o potencial da Previdência ainda. Cada caso, naturalmente, que vai ser um caso, tem que ser estudado com perguntas individuais, né? Para a gente poder dar a melhor solução. Eu queria aproveitar até esse momento aqui para avisar o pessoal, né, quem já é nosso cliente aí, que entre em contato com o assessor também, né, que ele vai estar pronto para poder fazer esse meio campo junto à equipe da Genial Investimentos, para poder fazer um estudo, né, sobre a melhor forma de fazer esse atendimento por meio de uma previdência privada, tá? E para quem ainda não é cliente, a Jéssica vai deixar um link aí no chat. Já deixou, Jéssica? Não vi? Um link direcionando para o nosso WhatsApp aqui para a gente fazer Acabei de essa colocar. abordagem. Acabei de ver ali. Obrigado, Jéssica. Então, deixar já o pessoal que quiser ir clicando ali, já pode deixar também essas questões para marcar um agendamento e a gente poder solucionar individualmente, né? Porque eu acho que a melhor forma de solucionar isso aí é individualmente. Sim, fazer simulações, né, de acordo com cada perfil e, enfim, todos aqui estão dispostos e preparados para vocês. Perfeito. Pode seguir, Bruno. Legal, Marcos. Aqui só um ponto aqui, um detalhe também aqui que muita gente acaba não olhando, é a questão na questão da sucessão que a gente estava falando. Se, por exemplo, uma pessoa que está pensando na sucessão aderir ao produto, ela fala, vai valer a pena a tabela regressiva, que é 27, conta 35 da regressiva nos primeiros 4 anos, né? Só que nos primeiros 2, 35 e depois 30, então valeria a pena. Só que no caso de sucessão para os beneficiários, a tabela regressiva ela não chega no 35 e 30, ela é cobrado 25. Então, a tabela regressiva faria mais sentido pensando numa sucessão. Tá? Esse é um ponto legal aqui para a gente falar para quem está pensando na linha sucessória, qual seria o produto ideal ali. Normalmente, a tabela regressiva ela continua sendo boa também para a sucessão. E aí, agora pegando o ponto que a gente estava falando, né? Então, a gente falou muito sobre os planos, os detalhes, tabela de tributação, progressivo, regressivo, PGBL, VGBL, qual produto aderir. E falamos dos fundos de previdência, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos fundos, dos dados de mercado de previdência, como que o mercado de previdência hoje está, como ele está distribuído no mercado segurador, e a gente falar como que esse mercado tem oportunidades ali, como ele vem crescendo, de você poder, o cliente ter flexibilidade de poder escolher o melhor produto. Aqui, a gente está com... Bruno, antes de entrar nesse tópico aí, que é um tópico mais macro, tem mais duas questões aqui que faltaram nós respondermos. Já até passamos por esse tópico, mas eu queria responder pessoalmente, né, como vai ficar gravada essa live, todos vão ter acesso a essas respostas. O Márcio, ele perguntou como pagar menos IR, né? Você estava naquela tabela lá do 27,5 do 10, né? Você podia até voltar para ela lá. Acho que é aí que está o segredo, né? Você vai trocar o 27,5 por 10, né? Acho que simplificando a resposta é isso, né? Mas vou deixar na tua mão aí.
O ponto, a previdência, ela foi feita mesmo para pagar menos imposto, né? Esse é o conceito do produto, é o produto que tem essas vantagens tributárias fiscais, né? Então, duas formas de você pagar menos imposto dentro do produto previdenciário. Você optar pelo PGBL, se você faz sua declaração de imposto de renda na pessoa física, se você tem um rendimento tributável relevante, ou se você faz a declaração completa, se você aportar até 12% da sua renda bruta anual, você vai abater de sua base de cálculo. Esse é o ponto, eu digo assim, é o ápice da previdência ali para quem consegue usufruir desse produto, o PGBL, e você vai ter um imposto, você vai ter uma economia fiscal no ano muito importante ali. E você vai conseguir restituir o imposto de renda e tudo mais. E você juntando com a tabela regressiva de imposto de renda, você pagar 10% em 10 anos, é a menor alíquota que tem no mercado de fundo de investimentos ali. Então você vai pagar menos imposto e você vai ter um melhor retorno. Então aqui a gente fala da tabela regressiva, que você, se você optar pelo PGBL regressivo, você vai pagar 10% lá na frente, você difere, né? Esse imposto que você pagaria 27,5 desses 12 mil que você deixou de pagar nesse ano, você deixa por 10 anos e paga apenas 10%. Então, você difere, deixa de pagar e economiza 17,5% lá na frente. Então, essa é a jogada que você faz, e até eu vejo algumas propagandas dizendo, né, falando assim, isso é de graça, essa é uma economia sua, isso está na lei, está na Receita Federal, você não está fazendo nenhuma jogada tributária, nenhuma jogada ilegal, podemos dizer assim, não, isso aqui é totalmente legal, totalmente disponível, muita gente não conhece ainda, e dá para você aderir, e ainda dá tempo de você aderir esse produto ainda esse ano, até o final do ano, até 28 de dezembro dá para contratar um plano PGBL para você ter uma economia fiscal, né? Então esse é o ponto bacana. Eu acho legal salientar também aí que esses, vamos colocar que a pessoa ganhe os 100 mil por ano aí, como está no exemplo aí, né? Fora esse cálculo que você colocou, que em referência a você fazer um diferimento, né? É legal a gente salientar que esses 12 mil que iriam estar dentro da base de cálculo hoje vão estar rendendo esses 10 anos, né? É difícil de prever uma rentabilidade para frente, né? Mas podemos considerar que estará rendendo durante 10 anos, 9 anos, 8, depende do tempo que for fazer o resgate, né? Tem mais esse a mais aí. Que seria basicamente nesse slide aqui que a gente coloca, né? Você aplicando esses 12 mil, rendendo a 8% ao ano em média, olha quanto que vira essa grana para você em 30 anos, né? Então, esse é o ponto legal, né? Você tá, que eu havia mencionado, né? Você está utilizando o investimento dedutível de imposto de renda, né? Não tem nenhum investimento, só existe despesa, só existe gasto. Você gasta e consegue ter economia fiscal. Aqui não, você está colocando um dinheiro, aplicando um dinheiro que vai te render bastante para você, vai te render bem e lá na frente você vai pagar menos imposto, né? Então, essa é a jogada para você pagar menos imposto, é investir num PGBL, numa tabela regressiva, para você ter esse benefício fiscal. Bruno, por último, só uma questão só, aqui o João. O interessante é ver que se não rendesse nada, vamos lá, não rendeu nada, já é mais interessante do que não fazer, né? Se eu tivesse utilizando o veículo PGBL para fazer isso e ele não rendesse nada, vamos lá, quanto que está rendendo, João? Nada. É melhor do que pagar o imposto e deixar na mão do governo, né? Então, só por isso já é um bom negócio. Você imagina fazendo esse transbordo, né? Fazendo esse deslocamento do valor que não retornaria e ainda deixando ele bem aplicado, né? Perfeito, é isso mesmo, João. Tem mais uma questão do Wagner, acabei de ver ali. Outro exemplo, a pessoa tem um patrimônio de 100 mil reais e coloca tudo na previdência privada. Esta pessoa terá problema com o fisco? Wagner Pérez, a pergunta, Bruno. Se todo o patrimônio foi colocado no fisco, se você respeitar os herdeiros legais, né, que você havia até mencionado ali que eu tenho 3 filhos,
digamos aí, esposa e 3 filhos. Se você está com seu regime de bens ali, seu regime parcial de bens, 50% você coloca na sua previdência. E a previdência você não precisa indicar o beneficiário, você pode deixar como herdeiros legais. Então, consequentemente, já segue a linha dos herdeiros legais, 50% da esposa e os outros 50% dividido entre os 3 filhos, nenhum problema com fisco, zero problema. A única, e assim, problema com o fisco não vai ter. O problema que vai ter é com os herdeiros, né? Porque, como eu havia mencionado, a seguradora ela vai pagar para o beneficiário que você optar. Então, eu não coloquei meus 3 filhos e minha esposa, eu coloquei o meu sobrinho. Só peguei todo o meu patrimônio que eu tinha na Previdência, R$100.000, tenho R$100.000 na Previdência, é 100% do meu patrimônio, e eu coloquei um sobrinho meu ali, e ele não é meu herdeiro legal. O que vai acontecer é que a sua esposa e seus filhos vão brigar na justiça com o seu sobrinho, mas a seguradora vai seguir o seu pedido, o seu desejo. Cortou, acho que o Bruno oscilou o sinal lá. O Bruno caiu. Voltou. Caí aqui, voltei. Mas o ponto que eu estava fechando aqui, deixa eu até colocar aqui novamente na tela, é que o problema que vai existir, na verdade, não é com o fisco, seria, na verdade, um problema familiar ali, porque os herdeiros legais poderiam questionar o beneficiário e aí brigar na justiça para falar que esse recurso seria um dos herdeiros legais e ele não, e você vai, digamos assim, nessa questão hipotética, você não poderia ter colocado 100% do seu patrimônio indicado para um beneficiário que não é o herdeiro legal. Agora, se deixou o herdeiro legal, nenhum problema, nenhum questionamento futuro, nenhuma preocupação. Mas a seguradora repassaria esses 100 mil, no caso que o Wagner citou, repassaria direto, ela não questiona isso, né? Perfeito, esse é o ponto. Não questionam, acho que foi bem na hora que eu caí que eu falei isso, a seguradora não vai questionar o beneficiário, ela vai seguir com o desejo do participante, do Wagner aqui no caso, vai pagar para o sobrinho nesse cenário que eu mencionei, e aí quem vai poder questionar são os filhos e esposa, questionar o beneficiário que recebeu o recurso. Bruno, só uma dúvida. Quando a pessoa, no falecimento da pessoa, né, os bancos eles já travam as contas. Eu tive um caso na família recentemente, e nesse caso não travaria, né? Então, por exemplo, uma conta, um investimento que está no nome de uma pessoa. A pessoa faleceu, a Receita Federal ela já não trava tudo até que saia o inventário? Excelente pergunta, Jéssica. Não, previdência não, ela não é travada, tá? Até vou falar uma curiosidade para vocês, que muita gente utilizava a previdência como uma blindagem patrimonial. Ela era muito utilizada, ela ainda é usada, mas com uma questão, por quê? A previdência privada ela não entra no bloqueio judicial, ela não entra no bloqueio no inventário, ela realmente não entra. Ela é apartada do sistema dos demais investimentos de conta corrente. Até se vocês se lembram de um caso curioso, se não me engano era o governador ou era o prefeito do Rio de Janeiro, que a esposa foi resgatar a previdência privada, porque não estava bloqueado. Só que aí quando caiu na conta corrente, foi bloqueado. A previdência ela não entra na penhora, ela não entra em penhora online, ela não entra no bloqueio judicial, ela não entra no bloqueio do inventário, ela é totalmente apartada. É um produto que ele realmente, quando o sistema já foi criado pelo sistema financeiro, a previdência ela já não entra nesse tipo de trava, tá? Então, ela no inventário ela não entra. O que pode acontecer, que é claro, é muito importante, é o quê? Se a família pega e coloca a previdência no processo de inventário, ele vai entrar no processo de inventário, o advogado, a custa judicial, ela vai ser cobrada somando a previdência, somando tudo, mas quem tem o dever de pagar esse recurso para a família, para o beneficiário indicado, é a seguradora. Então, ele é um produto que ele até tem ela tem uma conexão com o seguro de vida, tá? Até mesmo o VGBL, qual é o significado das siglas, né? O VGBL é Vida Geradora de Benefício Livre, e o P é Plano Gerador de Benefício Livre. E aí até em muitas jurisprudências, o VGBL ele é considerado um seguro de vida.
tá? Então, ele não vai entrar no sistema de bloqueio do inventário. Então, a Previdência funcionaria muito bem para essa questão de pagamento para o beneficiário, para o herdeiro ali, para facilitar a liquidez. Na verdade, tem natureza indenizatória, né? Na verdade, não, né? Complementando, né? Tem natureza indenizatória, né? Tem cunho alimentar também, né? Então, fica difícil, né? O pessoal bloquear, inclusive, essa situação, né? Exatamente. Graças a Bem Deus colocado. que não existe... Existe a possibilidade, mas a jurisprudência hoje é bem sólida nisso, né? Sim. Até mesmo contando o caso aqui da Genial Investimentos, né? Alguns casos de processo de sinistros. Aconteceu alguma coisa com o cliente da Genial. Entrou no processo de inventário, aparece lá a previdência no sistema, mas o que é bloqueado é só o recurso e o pagamento é feito via seguradora, né? A gente tem uma documentação apartada, 30 dias é pago e o recurso não é bloqueado, é pago para a família sem problemas. E até comentando para vocês uma situação que a gente teve aqui, que até a seguradora a gente paga para um beneficiário que está no exterior, né? A gente teve um caso que um dos beneficiários, a irmã, eram 2 irmãos, a irmã estava na Inglaterra e a seguradora pagou diretamente numa conta na Inglaterra da beneficiária, sem problemas. Então, fez o câmbio ali certinho, pagou na conta corrente que ela indicou lá, era até HSBC, que a gente não tem mais aqui, e recebeu o recurso diretamente no exterior. Show de bola, acho que ficou bem respondido. Só para complementar também, assim, extrapolar ali a pergunta do Wagner, Wagner, aqueles 12% é o ano, tá? Se a tua pergunta foi em referência à PGBL, lembrando que o cálculo de otimização dessa estratégia é fazer no máximo os 12% da receita bruta anual tributável ao ano. Então, se você ganha 100, você não vai pegar 100 e colocar tudo no mesmo ano nessa estratégia. Você vai colocar 12 mil num ano, no outro ano mais 12, no outro mais 12 e assim até o final da estratégia. Tem uma outra questão aqui, Bruno. A última aqui na minha mão, pelo menos, né? Que é a do Everson, né? A gente falou um pouco sobre isso, mas para responder especificamente, é sacar no final ou receber mensalmente. Eu queria até começar a responder, porque passa também pelo nosso trabalho de assessoria, né? Porque não se limita só à previdência quando a gente fala nisso, porque nós temos que comparar, né? Na hora de construir a renda, de você optar por construir a renda, eu quero construir a renda nesse momento. Meu planejamento é construir a renda nesse momento, seja com 50 anos, com 55, com 65, com 70. Você vai fazer uma simulação. Vamos simular lá o pagamento desse benefício por tempo determinado, né, como o Bruno citou, né, por 10 anos, por 15 anos, ou vitalício. Em contrapartida, vamos pegar esse mesmo valor, simulando o resgate, o valor líquido, e vamos fazer uma estratégia de constituição de renda por meio de todo o mercado financeiro, seja por previdência, por fundo de investimento, por ações, por fundos imobiliários, por exemplo, é muito comum, porque os fundos imobiliários pagam dividendos mensais. Então, na verdade, nesse momento de você fazer a escolha de resgatar ou de receber mensalmente, acredito que o principal ponto é entender aquele momento de mercado, se os juros, por exemplo, a Selic está alta, vai favorecer um tipo de estratégia, se a Selic estiver baixa, vai favorecer outro tipo de estratégia. Então, acredito que, para responder a sua pergunta, é importante analisar no momento do resgate, como está o mercado e quais são os valores da simulação, e fazer um comparativo e tomar a decisão. Perfeito, é isso, eu acho que é isso mesmo, Marcos. Eu acho que vai analisar, vai de acordo com o perfil, de acordo com o momento, para tomar essa decisão, se é o resgate total, se é renda. Dá para fazer até os dois, né? Dá para uma parte ser um resgate parcial da previdência mesmo, outra parte ser usufruída para renda. Então, a previdência ela te dá essa flexibilidade também interessante de você poder entender o seu momento e a gente poder dar essa assessoria para buscar a melhor forma de renda ou resgate. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui. O Wagner pergunta se você faz uma previdência para 10 anos,
em 2 anos precisa sair, né, precisa resgatar. Existe multa por quebra de contrato ou algo do gênero? Ótimo. Não tem. A previdência privada, a maioria tem carência de 60 dias apenas, tá? Então, a partir de 60 dias pode resgatar a previdência se acontecer algum problema. Não, o contrato da previdência ela não é pré-estabelecido dessa forma, ele só tem essa carência de 60 dias, né? Essa é a cláusula do contrato do plano de previdência, 60 dias. Passou de 60 dias, se precisar do recurso acontecer alguma coisa, se estiver na tabela regressiva, vai pagar o imposto de renda maior, o 35, mas vai conseguir acessar o recurso sem problemas. Legal. Então, ótimo aqui. Então, só para a gente fechar aqui o nosso apresentação, para falar um pouquinho para vocês de dados de mercado, é mostrar como que está situado hoje o mercado previdenciário nessa linha individual do mercado, das seguradoras. O Wagner colocou mais uma pontuação ali. O imposto é pago mesmo sem ter rendimento? Se for um VGBL, o imposto é sobre o rendimento. Se não tem rendimento, não tem imposto. Se for PGBL, como o imposto é sobre o montante, aí vai pagar o imposto mesmo que não rendeu. Então, a previdência deu negativa, você vai pagar sobre o montante, aí não tem muito o que fazer, vai pagar imposto mesmo. Mas o VGBL, se é sobre o rendimento, não tem imposto. Legal? Então, pegando o ponto aqui que a gente, para passar o dado de mercado aqui na tela, é para a gente mostrar o tamanho do mercado. Esse mercado aqui é o dado de agosto, a gente já está chegando na casa de R$1 trilhão, o mercado só de previdência complementar, PGBL e VGBL. E aqui são aonde estão concentrados os recursos, né? Isso é muito comum no mercado financeiro, ainda concentrado pelos bancões que a gente fala, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Santander. E aí, logo abaixo, aqui nessa próxima linha, vem as seguradoras independentes. A Icatu Seguros, que é a seguradora que hoje a gente trabalha, a XP, concorrente, Safra, Sul América, que a gente trabalha, Zurich, que a gente trabalha. Então, tem algumas seguradoras aqui do mercado independente, mas ainda é dominado pelos grandes bancos, né? Para a gente ver, né, o Banco do Brasil aqui tem quase 300 bilhões de reais em previdência. E a gente vê que a proporção PGBL e VGBL, ela é bem diferente, né? Você vê que 800 bilhões do mercado é V e 160 bi é PGBL. Então, tem um número bem menor ainda PGBL, como a gente tinha falado, é um pouco nichado, e também muita gente não conhece o benefício, precisa conhecer, e muita gente ainda acaba não aderindo ao produto. E qual que é a provocação que a gente faz muito nisso, né? Ainda o produto, porque dominar os grandes bancos, né? Uma cultura que a gente tem aí dos bancões terem o balcão muito grande, né? Ter agência em tudo que é lugar, ofertar o produto, trabalhar. E aí eu brinco que eles são os vendedores nossos, eles vendem o conceito para nós clientes, a gente adere o produto, acaba aderindo o produto, às vezes não da melhor forma, né? Não com a melhor recomendação, com a melhor sugestão, mas a gente pode ajudar os nossos clientes de que forma? Fazendo uma portabilidade previdenciária. A previdência, se você aderir um plano, se você hoje tem um plano de previdência em algum banco, você tem a opção de você migrar para alguma seguradora. E olha como que inverte aí o cenário de portabilidade. Os bancões que a gente comentou que estavam lá em cima, vêm aqui para baixo. Aqui é o valor de entrada que a seguradora recebeu, recurso de portabilidade, e o que ela cedeu de portabilidade. Então, a gente vê que Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Caixa e Santander são as seguradoras que mais cederam dinheiro, que mais perderam dinheiro. E as que mais receberam dinheiro são as independentes, né? E é um ponto legal para o nosso mercado de corretoras, né? A gente Genial ainda não é uma seguradora, a gente utiliza outras seguradoras parceiras, como a Icatu, como a Zurich, estão aqui no top 5 de captação de entrada de recurso, que a gente chama de um rouba-monte, roubando um monte aqui das seguradoras dos bancos. Por quê? E por que acontece isso? Muitos aqui que já tiveram experiência com o banco e hoje estão na Genial com outros produtos sabem que é o quê? É o serviço diferenciado que a gente tem, plataforma online que funciona super bem, rentabilidade dos produtos,
tudo isso faz com que... E a facilidade de portabilidade. Hoje, a portabilidade previdenciária é tudo online. Super fácil, sem burocracia. Prazo acordado para a seguradora liberar é de 10 dias. Então, é um produto fácil de você migrar e de você ter essa liberdade. E, consequentemente, quando a gente mostra produtos melhores, a gente consegue trazer o produto. Eu vou dar um exemplo para vocês de um dos pontos que eu citei aqui, que é a questão de rentabilidade. Eu peguei aqui 4 produtos dos grandes bancos, tá, do mercado, para ver quanto que renderam aí no ano, nos 12 meses e nos últimos 24 meses. Olhem e pasmem a rentabilidade desses produtos, né? Então, um produto do Bradesco aqui, nos 12 meses, ele rendeu 1,14 em 12 meses. Que isso quer dizer que ele rendeu 34% do CDI. Se a gente colocar a poupança ela normalmente rende 70% do CDI, né? Então, a gente pode dizer aí que basicamente está rendendo menos que a poupança esses produtos, né? Se a gente olhar Banco do Brasil, 14% do CDI, né? 3% do CDI a Caixa. O Itaú foi o melhor aqui, que chegou a 52% nos 12 meses. E aí, para a gente também se assustar um pouquinho mais, olha o tamanho dos produtos, de quanto tem de patrimônio e de quanto cliente tem aqui, que talvez um de nós aqui pode ter um produto desse com uma rentabilidade baixa, a gente pode dizer até péssima, né? E com um recurso gigantesco. A gente tem quase 20 bilhões aqui, um pouquinho mais de 20 bilhões de investimentos em produtos como esse. Então, por isso que a gente, às vezes, fala, produto de previdência não rende. Infelizmente, os bancos viam que os clientes queriam um produto para ter o benefício fiscal, pegaram produtos ruins, rentabilidade ruim, com custos ruins, e tudo bom para o banco. E aí o banco se aproveitou muito disso, e hoje a gente tem esse trabalho de mostrar que a previdência boa existe e tem bons retornos, como alguns exemplos de produtos que a gente tem aqui no portfólio da Genial. A Genial hoje a gente está com mais de 60 fundos disponíveis de previdenciário, com cada perfil de investimento, né? Aqui a gente tem 3 exemplos de produtos de previdência, 2 de renda fixa aqui e um produto multimercado, né? E aí a gente olha a diferença de rentabilidade. Um produto dos últimos 12 meses, esse produto da Zurich, o Valora, que é uma gestora renomada no mercado de renda fixa de crédito privado, rendendo 185% do CDI, né? Já o Schroeder rendendo 166, um produto um pouquinho mais conservador, um produto mais arrojado, rendendo aí multimercado, rendendo 312 do CDI. Então, a gente vê a diferença de rentabilidade dos produtos dos bancos contra os produtos da Genial, e aí a gente pode ver a rentabilidade como ela é diferente, né? Então, Oi, Jéssica. Perdão, é gritante a diferença, né? E é por isso que as corretoras elas estão crescendo cada vez mais. A gente vê nos Estados Unidos o inverso, né? Lá, 70% do capital investido é via corretora e 30% em grandes bancos, né? No Brasil ainda é muito jovem, né? Se a gente pensar na própria Bolsa de Valores, a gente acabou de atingir 4 milhões de CPFs num país de mais de 200 milhões. Então, toda essa educação financeira que a Genial, a GAD também está proporcionando é muito importante, né, para todos que estão aqui presentes e que verão a gravação depois. O Wagner, só aproveitando, perguntou o seguinte: os bancos ou corretoras podem usar esse dinheiro para outros investimentos deles mesmos? No caso, se um banco ou uma seguradora quebrar, tem seguro do seu capital investido na Previdência? Ótimo ponto do Wagner ter perguntado, né? Eu acho que o pessoal... Aí vem essa linha, né? Vem essa quebra de objeção do nosso trabalho, né? Uma objeção que o banco ele vai falar muito, que ele vai querer sempre dizer sobre a solidez dele, sobre o tamanho dele, realmente, né? A gente pode falar que o Banco do Brasil hoje é a maior seguradora de PGBL e VGBL do Brasil. Com certeza, o Bradesco segundo, Itaú terceiro maior, isso sem dúvida, não temos o que falar. Porém, a legislação, a regulamentação, a segurança, a solvência é a mesma para todas essas seguradoras que estão aparecendo nessa lista aqui.
independente dela. Ou o que vai mudar um pouco é a proporção, né, de tamanho. Mas todas as seguradoras, elas precisam ter uma reserva técnica para suprir a necessidade caso aconteça algum tipo de problema, né? Então, se aconteceu algum problema, alguma intervenção, algum produto ali, a seguradora, existe até pegando esse ponto que eu falei, solvência, existe uma lei de solvência das seguradoras. Se uma dessas seguradoras aqui falar, olha, estou mal das pernas, vou quebrar, e porque eu tive dívidas de, enfim, do que for, a SUSEP, que é o órgão regulador, ela atua nessa seguradora, ela vende essa seguradora para essas outras seguradoras do mercado. Então, por exemplo, a Brasilprev está indo mal das pernas, falou, olha, tô indo, a SUSEP viu, falou, olha, se você não se recuperar, eu vou te vender para outras seguradoras. Se nenhuma dessas seguradoras falar assim, eu não quero comprar o Banco do Brasil, a SUSEP fala, então, se nenhuma quer comprar, todas terão que comprar uma fatia dessa seguradora. Então, traz essa segurança, porque independente da seguradora que você aderiu o plano aqui, ela está dentro dessa legislação, ela tem ela tem que ter uma reserva técnica para assegurar todos os clientes que ela tem o produto, os investimentos, esses valores que a gente está falando aqui, eles estão investidos nos ativos de nós, clientes, tá? De cada cliente que tem um produto. Então, esse produto ele não pode ser utilizado para outra intenção. Esse produto ele está atrelado a um CNPJ, cada previdência tem um CNPJ do fundo, que passa pela CVM, que a gente conhece mais no mercado de investimentos, passa por auditoria, tem um administrador, tem toda uma regulamentação acompanhada, tem cota disponível diariamente para você ver a evolução das cotas, e digamos que você ouviu um escândalo de alguma seguradora que você tem um recurso, que você viu e falou, olha, não quero mais ter previdência nessa seguradora, você tem a opção, como a gente mencionou, da portabilidade. Então, aconteceu alguma coisa com o Santander, olha, não quero mais estar no Santander, ouvi falar que o Santander vai quebrar, você pode se antecipar e pedir a portabilidade para a Genial, para a Caixa, para o Itaú. Então, você tem essa flexibilidade e essa segurança do mercado previdenciário. Legal, pode continuar. Legal. Então assim, a apresentação, estamos fechando aqui, era basicamente isso que a gente queria mostrar para vocês, tá? Finalizando a apresentação, era mostrar a importância do produto, os benefícios que o produto tem e a forma que você pode melhorar se você já tem a previdência, fazer uma portabilidade, mudar sua tabela de tributação e como você pensar para usufruir esse produto no seu planejamento financeiro, no seu planejamento sucessório também, como a gente mencionou aqui, tá? E aí, se tiver mais algumas perguntas, fico à disposição para a gente fechar o webinar que a gente está tocando aqui, né? Só um lembrete, pessoal, vocês vão receber, né, por e-mail a gravação, né? A gente vai subir isso no canal no YouTube. Achei muito legal porque, poxa, já passou de 1 hora de evento, estão todos aqui ainda, o que significa que estão todos, né, gostando, né, e gostaram. Compartilhem quando vocês receberem, compartilhem com os familiares, com os amigos de vocês, porque é um conteúdo muito rico, né, gratuito, e faz muita diferença quando a gente realmente tem uma educação financeira, quando a gente entende, começa a entender sobre o dinheiro. Então, não custa nada compartilhar e principalmente agora no mês de dezembro, que se não aplicar em PGBL até o dia 28, como o Bruno falou, vai ter que esperar 1 ano para poder aproveitar esse benefício de novo, né? Então, é muito importante que precisa, assim, avisar as pessoas. Pô, você sabe que teve pessoas, familiares, amigos que aumentou a renda esse ano, quer pagar menos imposto, como vocês viram, é importantíssimo compartilhar essa informação, né? E a gente vai estar aqui sempre para ajudá-los com isso. Bola sua, Marcão. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Bruno.
salientar ali o link do WhatsApp ali, né, para quem quiser tirar mais dúvidas e marcar uma presencial. Nós inclusive fazemos o intermédio junto ao Bruno. Nossa equipe está toda preparada também para poder receber essas demandas, tá? Então sintam-se bem à vontade para a gente fazer esse bate-papo informal e encontrar uma solução personalizada para você, tá? Eu encerro aqui então, né, esse webinar, agradecendo mais uma vez o Bruno, que disponibilizou seu tempo aqui para todos nós. Já agradeço também a quem está vendo esse vídeo depois gravado, né? Agradeço especialmente a quem está aqui agora, né, nos ouvindo, né, presencialmente, ao vivo, né? E é isso, vamos encerrar e boa semana a todos vocês aí, Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos, boa semana.